Bendito seja para sempre o teu nome, Adonai. Abençoado para sempre seja o teu nome. Escreveu Zahor et Yom HaShabbat Le Kadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todos Shabbat Shalom. Desde já, eu desejo do fundo do coração da minha alma para todos vocês, para toda a sua família e parentela. Hag Pesach Sameach. Feliz festa de Pesach para todos. Hag Matzot Sameach. Feliz festa das Matzot. Que seja verdadeiramente uma festa, traga libertação a toda a sua família. Baruch Hashem. Nós vamos, nessa tarde, trazer um estudo sobre a festa de Pesach, Matzot, explicando o significado, explicando o que significa e, obviamente, por que celebrar, para que celebrar essa festa, né? Trazendo as razões para o povo da Techuvá celebrar essa festa. E, além disso, nós traremos também algumas dicas práticas do que você precisa para você se preparar para celebrar com a sua família essa festa tão especial da Torá. Assim como todas as outras festas do Eterno, ela é muito simples e não requer muito de nenhuma pessoa. É algo muito simples, sem muita dificuldade. Não há dificuldade nenhuma para celebrar Pesach. Nenhuma. Então, eu vou explicar para vocês, vamos trazer alguns textos, vamos ler alguns textos bíblicos, porque tudo que ensinamos é dentro das Escrituras. O que nós vamos ensinar a vocês de Pesach hoje não tem nada a ver com halachá, com ensinamentos adicionais judaicos, rabínicos, talmúdicos ou qualquer outra coisa. Tudo dentro das Escrituras Sagradas. Tudo dentro das Escrituras Sagradas. É isso que realmente interessa. Além disso, já disponibilizei para vocês, o Seder. Coloquei uma tela para você verificar, visualizar. Nas informações do vídeo, você está vendo aqui 2 links. O primeiro, material necessário para o Seder de Pesach, Haggadah bíblica, que é toda a história que é lida na noite de Pesach. Então, ela está aqui, tá bom? Facilmente acessada, você baixa, e aí você já tem, para não precisar passar e-mail, você já tem aqui, já pode baixar facilmente para você, imprimir para quantas pessoas irão participar na sua casa. Depois temos o vídeo Haggadah bíblica. É um vídeo que é necessário também, é necessário na noite do Seder. Isso está na própria Haggadah, aparece o momento de você assistir esse vídeo. Então, já coloquei aqui também, você pode fazer o download de todos os 2. Se alguém não conseguiu baixar, por algum motivo não conseguiu baixar e quiser que envie por e-mail, vocês podem, no final, colocar o e-mail, que não tem problema nenhum. Só não dá para enviar o vídeo por e-mail. É grande o vídeo, o tamanho, não dá para ir por e-mail. Mas eu posso enviar o link por e-mail, né? Apesar que está aqui no próprio vídeo do canal, facilmente acessado, né? Aqui na descrição do vídeo aparece os 2 links, tá? Vocês podem fazer o download. Então, vamos para, primeiramente, o estudo sobre Pesach. Vamos ler alguns textos sobre Pesach,
Nós estamos vivenciando uma semana muito especial. Essa semana de Pêssar, ela é extremamente especial para todos nós que amamos ao Eterno. Estamos vivenciando, nesse dia, um Shabat muito especial que antecede Pêssar. Pêssar será celebrada justamente no próximo Shabat mesmo, iniciando no Kabbalat Shabat, tá? Iniciando no Kabbalat Shabat e vai até a próxima sexta-feira. Termina na próxima sexta. Antes do Shabat. Termina antes do Shabat. Quando chegar o pôr do sol, é o término da festa de Matsut. Muito bem. Vamos ver o que os textos nos trazem sobre essa festa. Primeiramente, é um texto bem estranho. Por que é estranho esse texto? Porque esse texto aparece em Bereshit, em Gênesis. Gênesis, Bereshit, Gênesis, já fala sobre sobre Pêssar? Já fala sobre o Matzot, o pão sem fermento? Fala. E é bem interessante a gente começar por esse texto nessa tarde. Gênesis capítulo 19, Bereshit, capítulo 19, verso 3. Diz assim: no entanto, ele insistiu muito. Quem insistiu? Lot, o sobrinho de Abraão. Por isso, eles foram para a casa dele. E ele lhes preparou uma refeição, cozinhando matzá para o jantar. E eles comeram. Matzá, exatamente isso. Matzá. Matzá, o matzot, que é o plural, pão sem fermento, a massa sem deixar ela fermentar. Massa do trigo, sem fermentar, sem o fermento. Só existe um período do ano em que se faz matzá. É o período da festa de Matzot, que engloba a festa de Pêssar. Na verdade, gente, a festa de 7 dias é a festa das Matzot. Pêssar, que com certeza ficou muito mais conhecida no mundo até hoje, né? Com a grafia Páscoa. Essa, sem dúvida, que é uma transliteração da palavra Pêssar, uma má transliteração, né? Uma transliteração ruim, bem ruim. Mas veja, Pêssar, que é a noite inicial dos 7 dias, ficou muito conhecido o nome Pêssar. Mas, na verdade, a festa que dura 7 dias é a festa das Matzot. Né? Que virou, praticamente, tem pessoas que nunca ouviram falar nessa festa. E é a festa que dura mais tempo. Então, aqui em Bereshit, aparece o termo matzá, matzot. Deixa eu ver se no original é matzá ou matzot. Deixa eu só observar aqui. Deixa eu abrir aqui o texto, que a gente já vai verificar se foi matzá. Matzá é singular. Capítulo... Olha só, tá vendo? Eu sabia que não era... Não é possível que, se eram duas pessoas, dois anjos, que estavam em forma humana, obviamente, e ainda existia Lot e a sua família, ele só ia fazer uma matzá. Olha só, vou colocar para vocês aí na tela para vocês verem, visualizarem o texto.
Olha só. Pronto. Você está vendo aí aqui. O verso 3. É o verso 3. Olha como diz o original aqui, ó. Aqui, ó. Mistem, o matzot. Matzot. Plural, né? Dificilmente você vai fazer uma matzá apenas, né? Tem várias pessoas, então quer dizer que foram várias, mais de uma. Matzot, plural, pães sem fermento. Então, é a primeira vez em toda a Escritura Sagrada que aparece esse termo. A primeira vez na Escritura Sagrada que aparece esse termo. E se apareceu, a gente tem que analisar isso aí. Por que apareceu? Por que apareceu matzot, pães sem fermento, em Bereshit? Eles já celebravam Pessah? Veja, é bem interessante, porque isso ocorreu, o evento de se comer aqui a matzot antecede uma grande libertação. Juízo da parte do Eterno, juízo de Adonai sobre a localidade, como foi no Egito, mas antes até do Egito, aconteceu um evento semelhante, com características semelhantes de libertação. Porque o cerne da história de Lot, aqui nessa noite, e foi noite, era noite, o cerne dessa história aqui é libertação, tirar de um lugar. E foi o que aconteceu. E o que antecedeu isso foi justamente essa matzá, matzot, pães sem fermento. Então, alguns sábios dizem que, apesar de ainda não ter sido instituída, apesar de ainda não ter sido instituída as festas de Adonai, mas já se tinha noção dos ensinos do Eterno. Tanto que em Bereshit, Gênesis, capítulo 26, né? Capítulo 26, verso 5, é dito pelo Eterno que Abraão Avinu, nosso pai Abraão, atentou para tudo o que ele disse. Realizou tudo o que o Eterno mandou fazer. Ele seguiu meus mandamentos, minhas mitzvot, meus hukim, meus regulamentos, minha Torá, meus ensinos, Torotai, meus ensinos. Ou seja, apesar de ainda não ter sido entregue fisicamente a Torá, mas os ensinos do Eterno já eram propagados pelos seus servos. Como, por exemplo, Noar, ele sabia o que era, por exemplo, um animal puro de um animal impuro, um animal caché de um animal não caché. Então, isso está escrito em Bereshit. Já se guardava o Shabat, que o Shabat foi passado para os nossos pais desde a criação do mundo, desde a primeira semana. Então, já existia, sim, já existia por parte dos servos do Eterno esse entendimento, que ficou mais explícito claramente quando veio o ensino em Shemot, capítulo 12. Mas ninguém ia fazer matzá, ainda mais para visitantes, que a matzá é conhecido como o pão da pobreza, né? O pão sem fermento, o pão da pobreza, o pão da humildade. Você não ia fazer algo assim para visitantes que você queria tanto que estivesse em sua casa. A não ser que se tratasse, né, justamente da noite de Pêssar. E nas festas do Eterno, gravem bem isso na mente de vocês, são chamados pelo próprio Eterno de Moedim, encontros marcados. Encontros marcados. Então, é um encontro marcado que o Eterno tem com a humanidade. E sempre se repete o evento. Esse evento de Pêssar, de Sukkot, de Shavuot,
ele sempre se repete nesse dia, nesse período. É um período propício para a libertação, por exemplo. É um período propício para que o Eterno traga juízo contra forças locais que tentam destruir a família, por exemplo. Né? É um período propício para isso. Então você tem que aproveitar, você que é da Techuvá, você que está no caminho do retorno, no caminho do arrependimento, Baruch Hashem, você não pode ficar fora disso, das festas da Torá, porque você ama o Eterno. Então, assim como você guarda o Shabat, você tem que celebrar também as festas, para poder participar e abrir a porta para o Eterno, fazer muitas coisas que você deseja que ele faça na sua família, por exemplo, na sua casa. Pessah é uma festa muito familiar, como a gente lê nos textos bíblicos. Né? Fala muito da casa, fala muito da família, fala muito... Então, é uma festa em que o Eterno realmente promove libertação. Promove libertação. Bom, vamos ver o próximo texto. Já vimos em Bereshit, não fica dúvida alguma que é um evento claramente ligado a Pessah. Houve libertação. Agora vamos para Shemot, Êxodo, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 12. A partir do verso 12. Shemot 12, do 12 ao 20. Obrigado. Pois nessa noite eu passarei, esse termo passarei, passar por cima, é daí que vem a palavra pesar. Pesar. Passar por cima, passar sobre, né? Pesar, passar por cima, é do verbo hebraico passar. Passar. Exatamente isso. Então, a palavra pesa vem disso. O que é pesar? Passar por cima. Né? Passar por cima de quê? Vamos ler aqui para a gente entender. Alguém aí já falou logo no começo da festa, logo no começo da transmissão, alguém aí já comentou um pouco sobre isso aí. É bem por aí. Vamos lá. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito. Eu passarei, o Eterno falando, né? Eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. Quem está falando é o Eterno. Ele que passou na noite. Não foi um anjo, não. Foi ele que passou. Eu passarei. O sangue do cordeiro que cada família selecionou, servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram. Quando eu ver o sangue, passarei por sobre, por cima, daí que vem a palavra pesar. Por isso o nome da festa passou a ser pesar. O golpe mortal não os ferirá. Agora veja o verso 14. Este será um dia para vocês se lembrarem, recordarem, fazerem um testemunho, trazer a memória e o celebrarem como uma festa a Adonai. Essa festa não pertence a um povo ou uma religião em si, vamos dizer assim. Ela pertence ao povo do Eterno, mas não a uma religião. Ela é de Adonai. Ela é da Torá. Festa a Adonai, é para o Eterno. De geração
em geração. Não importa que geração seja. Geração após geração, esse evento tem que ser lembrado. Um evento especial, maravilhoso, que o Eterno trouxe libertação para seu povo. Com mão forte e braço estendido, ele tirou o povo do Egito. Esse evento é tão importante. Esse evento é tão importante, o evento de Pessah, da libertação do Egito, é tão importante, que o Eterno incluiu na Aseret Hadvarim, o primeiro pronunciamento do Eterno, o primeiro pronunciamento de Adonai é o seguinte, Anohi Adonai Elohei, Anohi Adonai Eloheiha, eu sou Adonai, o teu Elohim, que os tirou da terra do Egito. Beit Avadim, da casa da escravidão. Então, começa a Aseret Hadevarim com o Eterno relembrando esse evento. É um evento que realmente marca a saída do povo do Egito, o povo em liberdade agora, podendo escolher, podendo servir ao Eterno, segui-lo e prosseguir nos estágios da Techuvá, nos 42 estágios. O primeiro estágio da Techuvá ainda é dentro da terra do Egito. É o primeiro, Ramsés. Mas a partir de agora, eles não estão mais presos ao Egito, só se quiserem estar. Mas se quiserem prosseguir pelo caminho, poderão. Por 7 dias comerão matzot, não podemos comer outro alimento e não podemos trabalhar de forma alguma. Pô, não é bem assim não, viu? Calma aí. Vamos ler os textos. Não tira conclusões assim tão precipitadas. Não pode comer nenhum outro alimento. Pode comer qualquer outro alimento. Não pode comer alimento com fermento. Não é qualquer outro alimento. Não vai comer só matzá, não. Não é isso. Você não pode comer alimento, massa, nenhum outro tipo de massa que tenha fermento. Só matzá. Né? Você pode comer feijão, você pode comer arroz, você não vai poder comer macarrão durante macarrão não, porque fermenta, né? A fermentação da massa, mas os outros alimentos, você pode comer aipim, batata doce, qual é o problema? Você pode comer carne, não tem problema nenhum. Você não pode comer pão, você vai comer matzá. Mas a gente vai chegar lá, calma aí. Calma. Vamos ler os textos. Vamos ver o que o texto diz. Ainda continuando, capítulo 20, verso 14, não é isso? Devem celebrá-lo como um regulamento perpétuo. O que é um regulamento perpétuo? É algo eterno, que nunca terminará. Então, isso aqui não tem data de validade. Isso aqui não tem data de validade, não se termina. E é interessante que geração após geração foi se celebrando essa festa e não houve um momento em que disse, vamos a partir de agora começar a celebrar essa festa. Mas as pessoas podiam dizer, mas ano passado a gente não celebrou. Ano retrasado também não. Os meus pais não celebraram isso, não se lembraram disso. Ou seja, em todas as gerações do povo de Israel, sempre houveram aqueles que mantiveram essa celebração. Não estou dizendo que todo Israel sempre celebrou Pessah, não. Mas dentro de Israel, sempre houveram famílias que nunca deixaram de celebrar Pessah. E isso é muito interessante, que desde a saída do Egito, durante os 40 anos no deserto, também celebraram Pessah. Então, nunca puderam chegar e dizer, essa festa é estranha a nós. A gente nunca celebrou isso. Vocês estão inventando isso agora? Não.
Muitos que perguntavam dessa forma, eles iam dizer, não, minha família sempre celebrou. Aí você vai buscando, buscando, buscando e chega até o momento de Pêssar. Ou seja, o Eterno instituiu essa festa para que essa história nunca morresse. Nunca morresse e nunca caísse em descrédito. É algo real que realmente aconteceu. Maravilhoso isso. O verso 15 diz, durante 7 dias vocês devem comer matzá. Durante 7 dias, vocês devem comer matzá. Desde o primeiro dia, removam o fermento de suas casas. Pois quem comer algo fermentado, algo em que o fermento atuou, hametz em hebraico, desde o primeiro dia até o 7º dia, deverá ser eliminado de Israel. No primeiro e no 7º dia, vocês deverão realizar uma assembleia particular para Elohim. Durante esses dias, não se deve realizar nenhum tipo de serviço, exceto o necessário para a preparação do alimento. Vocês podem fazer apenas isso. Vocês devem guardar a festa da matzá, o matzot, como está no original, pois nesse mesmo dia eu trouxe suas divisões da terra do Egito. Portanto, devem guardar esse dia de geração em geração, como um regulamento perpétuo, do entardecer do 14º dia, do primeiro mês da primavera, que é esse que estamos agora, até o entardecer do 21º dia, vocês devem comer matzá. Aqui não diz que você deve comer somente matzá, mas todos os dias, durante os 7 dias que se celebra matzot, você deve consumir matzá. Não é só eliminar o fermento ou coisa fermentada da casa. Você precisa também, pelo menos uma vez por dia, se alimentar com matzá, como um testemunho. No final, eu vou colocar a foto da matzá para vocês verem. Quem não adquiriu a matzá, como eu sugeri já há algumas semanas, já fica tudo pronto, você não tem nenhum tipo de trabalho, você pode fazer as matzot, né? Você pode fabricar, que não é nada difícil, não. Observe aí no YouTube, em algum canal, que com certeza, na internet, vocês vão aprender a fazer matzot. Nesses 7 dias, o Eterno volta a relembrar isso. Nesses 7 dias, não se deve encontrar nenhum fermento em suas casas. Então, deve-se fazer uma limpeza na casa. Quem comer algum alimento com hametz, ou seja, a fermentação, né? A fermentação da massa através do fermento, deve ser eliminado da comunidade de Israel. Não importa se a pessoa for estrangeira ou natural da terra. Não comam nada que contenha hametz. Onde quer que vivam. Não importa se você vive em Israel, não importa se você vive em São Paulo, no Rio de Janeiro, não importa se você vive, não importa em que local você vive. Né? Esses ensinamentos são universais. Vamos ver outro texto. E aí, depois chegaremos às conclusões, tá bom? Agora, Shemot, capítulo 13, Êxodo, capítulo 13, verso 4. Êxodo, Shemot, 13, verso 4. Vamos ler também o verso 3, né? Moshe disse ao povo, lembrem-se, Zahor, lembrem-se deste dia em que vocês saíram do Egito, a casa da escravidão, pois Adonai, pelo poder de sua mão, os tirou desse lugar. Essa é a principal lembrança de Pêssar. Não comam hametz. Vocês estão partindo hoje, no mês de Aviv, no mês da primavera, quando Adonai os trouxer
a terra do Quenani, do Riti, do Emori, do Rivi e do Yevusi, a qual jurou a seus ancestrais que daria a vocês, a terra em que sobejam leite e mel. Vocês devem celebrar esta cerimônia nesse mês. Durante 7 dias, vocês devem comer matzah, ou matzot, né? Tá no plural, né? O 7º dia deve ser uma festa para Adonai. Deve-se comer matzah durante 7 dias. Não é só comer matzah durante 7 dias. Não é só comer, não é o alimento não vai ser só matzah, né? Nenhum israelita jamais celebrou dessa forma, nunca na história. Mas você deve comer matzah. Não é só eliminar o fermento da casa, isso é um ponto. Você também deve comer matzah. Eu posso comer matzah e ainda continuar com o fermento lá? Não, você tem que seguir os 2 passos. Eu posso excluir o fermento, mas não comer matzah? Também não. Você tem que seguir os 2 passos. Tirar o fermento da casa e eliminar o fermento durante os 7 dias e comer a matzah durante os 7 dias também. E o 7º deve ser... Devemos comer matzah durante 7 dias. Nem hametz, nem nada que fermente deve ser encontrado com vocês em todo o seu território. Nesse dia você dirá a seu filho, isso é por causa do que Adonai fez por mim quando eu saí da terra do Egito. É uma festa de gratidão, é uma festa de testemunho, é uma festa de gratidão e é uma festa em que o Eterno opera a libertação. Todas as vezes. Isso eu vou mostrar para vocês. Além disso, isso servirá a você de sinal sobre a sua mão e de recordação entre os seus olhos, para que a Torá de Adonai esteja em seus lábios, pois com mão forte Adonai o tirou do Egito. Isso é um sinal, quando se celebra Pêssar, para que a Torá esteja cada vez mais presente na sua vida, na minha vida. Quando se celebra as festas, há uma aproximação para com o Eterno. Quando se celebra as festas do Eterno, você dá um passo adiante, você passa a ter mais intimidade com o Todo-Poderoso. É como alguém que faz uma festa e convida algumas pessoas. Algumas vão, outras não. As que foram à festa e se alegram nela, obviamente que o anfitrião, aquele que deu a festa, ele vai ter muito mais intimidade, muito mais aproximação com aqueles que foram do que com aqueles que não foram. E muitos dos que não foram é tido, inclusive, como um sinal de ingratidão, né? Ou desconsideração. Não consideraram, né, a pessoa que chamou, a pessoa que fez a festa. Agora, alguém que deixou os seus afazeres, alguém que deixou as coisas corriqueiras no seu dia a dia, o seu trabalho, outras coisas mais, outros compromissos mais, e foi a essa festa, aí o anfitrião vai ficar muito feliz, né? Ele, por exemplo, que eu não tinha nem muita intimidade, não tinha nem muita aproximação, ele veio aqui para me prestigiar. Então, começa ali, naquele momento ali, se inicia um relacionamento mais íntimo, que vai crescendo a cada vez mais. Aí, na próxima festa, o anfitrião diz novamente, venha, não deixe de vir, estou lhe esperando. E ele está lá novamente. E aí fica mais íntimo ainda quando se celebra o Shabat, que é toda semana. Toda semana. Então, é mais ou menos por aí. Veja o verso 16. Novamente é repetido. Isso servirá de sinal sobre sua mão e sua fronte, com uma faixa em torno de sua testa, ou seja, entre os seus olhos, de que Adonai nos tirou do Egito com mão forte, sinal sobre a mão e entre os olhos, algo bem peculiar na Torá, né? Várias vezes é citado esses 2 termos, a mão, que simboliza as ações, e entre os olhos ou na testa, que simboliza os pensamentos.
Essa festa de Pessa, Matzot, serve para tudo isso. Para purificar as nossas ações e os nossos pensamentos. Por isso se tira o fermento. É um símbolo. É um símbolo. Tirar o fermento é um símbolo. Mas pela obediência que se faz ao mandamento que o Eterno ordena, pela obediência ao mandamento de comer matzot por 7 dias, abrimos nesse momento, porque tudo, o reino de Adonai gira em torno do livre-arbítrio, da escolha do ser humano. Ele só pode agir na vida de alguém se esse alguém permitir. Então, esses símbolos que se utiliza na festa de Pessa Matzot são símbolos que servem justamente a sua autorização, é o seu start, porque nós autorizamos a Adonai a agir na nossa vida através da obediência ou não. A autorização que damos, a porta, quando se fala abre a porta do seu coração para o Eterno, essa porta é aberta como? Qual é a chave que abre essa porta? A obediência. Então, quando você obedece ao Eterno, e olha, esse tipo de obediência das festas é um tipo de obediência que muitas vezes não é racional. Não é racional. Não é bem lógico. Não é lógico. Então, as pessoas ficam, olha, isso é uma coisa, isso é uma loucura. Mas, muitas vezes, são esses mandamentos, como já expliquei, são esses tipos de mandamentos que demonstram o verdadeiro amor do servo pelo Todo-Poderoso, por Adonai. É o tipo de obediência a um mandamento que muitas vezes não se tem racionalidade, né? Por que comer matzá durante 7 dias, né? Por que tirar o fermento da casa? Isso não faz sentido. Então, é uma porta que você abre, uma porta muito grande, é um portão, na verdade, é um portal, porque é um tipo de mandamento que faz realmente quem ama o Eterno. Mais um texto, mais texto, por favor. E esse texto é um texto muito especial, porque é em Vaikra, o livro que nós estamos estudando, né? As porções. Vaikra, Levítico. Bem interessante. Vamos ver o que é que diz Vaikra. Vaikra, capítulo 23. Estou lendo esses textos só para vocês entenderem um pouco mais sobre a festa, o sentido dela. Capítulo 23, verso 5 e verso 6. No primeiro mês, que é o mês de Aviv, mês da primavera, no 14º dia do mês, entre o pôr do sol e as trevas completas, quando chegar as trevas completas, já é o 15º dia, né? Entre o pôr do sol e as trevas completas, é Pêssar para Adonai. Novamente ressaltado na Torá, que não é uma festa sua, para você, ou para alguém, é para o Eterno. É do Eterno. Não deixe que ninguém o julgue. Assim fala o Rabino Shaul, assim ensinava o Rabino Shaul. Porque muitos queriam celebrar essa festa e os judeus, na época, alguns judeus, algumas classes religiosas, como eu falei pela manhã, você já deve até imaginar qual delas, dizia, não, você não pode celebrar essa festa, não. Então, o Shaul, ele dizia, olha, não deixa que ninguém julgue você, não. As festas é uma coisa boa para o povo do Eterno. Elas são sombras, reflexos. Elas refletem o mundo vindouro, o que está por vir. Né? E quando celebramos todas elas, nós estamos celebrando o Mashiach. Ele está presente em todas elas. Nós podemos sentir a sua presença em todas elas. Todas. Em Pessar, ele é o Cordeiro. A Matzot, ou a Matzá, no singular,
Eu vou mostrar para vocês a foto. Toda furadinha, toda furada, é o corpo dele traspassado. E sem fermento, porque é sem pecado, é puro. E assim pôde se entregar por nós. Vaikra 23:5. No primeiro mês, no 14º dia desse mês, entre o pôr do sol e as trevas completas, o Eterno diz a data e o horário exato. É Pêssar para Adonai. No 15º dia do mês, é a festa da Matzah, ou Matzot. Como Matzot por 7 dias. Então, gente, Pêssar, na verdade, é um único dia. Pêssar é um único dia. Logo depois, colado com Pêssar, é a festa da Matzot, que são 7 dias. Então, Matzot, ela era para ser muito mais conhecida, muito mais propagada pelas pessoas que leem as escrituras do que a própria Pêssar. Na verdade, em muitas vezes, a festa de Pêssar, na verdade, ela é chamada de Matzot. Você vai ver, por exemplo, alguns textos dos escritos nazarenos que os evangelistas, eles escrevem o seguinte: chegou a festa da Matzah, isto é, Pêssar. Né? Por quê? Porque quem estava lendo ali conhecia mais a grafia Pêssar, Páscoa, Pêssar, até do que Matzot. Mas, na verdade, a festa maior, a que tem mais tempo, é a festa de Matzot. Mais textos. Bamidbar, Números. Números, capítulo 9. Bamidbar, capítulo 9. Esse texto é muito interessante, porque aqui o povo já saiu do Egito e eles estão no segundo ano após a saída do Egito. Né? É o segundo ano após a saída do Egito. Adonai falou a Moshe no deserto do Sinai. Midbar, Sinai. No primeiro mês, olha quando o Eterno falou, no primeiro mês é o mês da primavera. O que é que se celebra no primeiro mês? Pêssar e Matzot. No primeiro mês do segundo ano, após a saída da terra do Egito, o Eterno disse que o povo de Israel observe Pêssar no tempo designado. Veja o amor do Eterno, o cuidado dele para com seu povo. O povo não estava acostumado ainda a estar celebrando essa festa. Então, o que é que o Eterno fez? Logo que iniciou a primavera, logo no começo do mês, o Eterno vai a Moshe e relembra Moshe. Como também alguns do povo acharam que a celebração de Pêssar, era somente aquele momento da libertação do Egito e já não precisava mais celebrar. Já fomos libertos, né? Já aconteceu o evento, para que celebrar de novo? Não, é aí que tem que celebrar mesmo, para relembrar, para trazer a memória, para testemunhar. Pois esse evento de libertação, de pureza familiar, libertação e pureza familiar, juízo do Eterno contra os deuses locais, isso se repete todas as vezes nesse período. O Eterno, ele não é flexível com a data, não. Ele não é flexível. Tem que ser nesse dia. Mas por que ele é tão inflexível em relação à data? Porque ele já deixou programado todas as vezes para essa data um mover especial de libertação, de purificação familiar, que é o símbolo de uma vida sem fermento, né? Então, sempre é um momento propício a isso. Preparado, programado, tem que ser no tempo designado, no 14º dia desse mês, ao escurecer. Aí já vai ser o início do 15º. Observem-na. Guardem-na de acordo com todos os seus regulamentos. Ruquim. Quais são os ruquim de Pêssar? Vamos lá. Primeiro,
Quais são os regulamentos de peça? Quais são as regras de peça? Primeiro, tem que ser no dia designado. Segundo, tem que eliminar todo o fermento do lar. Não se celebra a peça com fermento, né? Os pães que são utilizados em peça são matzot, são pães sem fermento. Terceiro, há um elemento muito interessante que vamos falar daqui a pouco, que é justamente a maror. Maror vem da palavra mará, que quer dizer amargo. Maror, amargura, amargor, as ervas amargas. As ervas amargas é um elemento e é um mandamento também, comer matzá com ervas amargas na noite, é só na noite de peça, não é durante 7 dias, não, hein? Coma como o Eterno manda, somente no ceder de peça, a maror, a erva amarga. Você pode usar um gengibre, você pode usar uma rúcula, qualquer erva. Agora, tem que ser. Eu gosto do gengibre, porque ele realmente traduz bem o que o texto quer dizer. É amargura. O texto não diz erva amarga, o texto diz maror, amargor. Algo que amarga a boca. Você percebe que é bem diferente dos conceitos pagãos do mundo? Da festa pagã que o mundo celebra. Não tem nada a ver a Páscoa que se celebra aí de peça. É totalmente diferente. Não se exclui fermento, não se come matzá, não se celebra no dia correto. Às vezes acontece de cair no mesmo dia por uma coincidência. Mas, normalmente, se celebra de acordo com o calendário gregoriano, que é fixo, né? É fixo. Já o hebraico é variável, né? E não se come erva amarga, muito pelo contrário, é tradição comer chocolate. É tradição comer chocolate doce, né? Algo completamente contrário. É como se dissesse, não, a escravidão do Egito é boa, é doce, é bom estar no Egito. Como alguns israelitas disseram quando saíram do Egito. Vocês nos tiraram da terra que mana leite e mel para nos matar aqui no deserto. Chamaram o Egito de terra que mana leite e mel. Ah, que saudade das panelas lá do Egito e tal. Que saudade lá do Egito. Ou seja, o Egito não é uma terra amarga, não, é uma terra doce. A escravidão não é tão ruim assim também, não. Né? Então, são elementos completamente diferentes, distintos. Eu vou continuar lendo aqui o texto de Bamidbar, que é bem interessante. Verso 5. Verso 6. Algumas pessoas, porém, haviam se tornado impuras. Algumas pessoas, porém, haviam se tornado impuras por terem tocado num cadáver. Por isso, não guardaram Pêssar nesse dia. Assim, nesse dia, eles chegaram diante de Moshe e Aharon. Por que elas tocaram num cadáver? Possivelmente porque algumas pessoas da família, alguém morreu, algum parente morreu, e ele teve que proceder com o enterro. Então, quando havia algo assim, essa pessoa ficava impura, não poderia celebrar a festa. E é bem compreensível isso. Porque uma pessoa, quando morre um parente, somente um parente próximo, ela fica de luto por pelo menos 7 dias. É o luto, isso é um mandamento. Tem que se entristecer. Você não vai se alegrar porque o seu pai, sua mãe ou algum parente morreu. Isso é um absurdo. Tem que se entristecer. É luto. Luto é tristeza. Então, não se pode uma pessoa de luto celebrar uma festa, não é verdade? Pode uma pessoa de luto celebrar uma festa? Não. Tem que se recolher, né? Porque ela vai estar lá numa festa, celebrando um momento alegre, feliz, mas ela está de luto. Isso vai, inclusive,
os que estão ao redor dela, os outros que estão celebrando, como ficarão diante dela que está de luto? Também deverão demonstrar o luto, mas como poderão conciliar as duas coisas? A alegria pela festa e o luto por aquela pessoa. Então, a pessoa não poderia ficar junto, celebrando junto da comunidade a festa. Se recolhia na sua tenda, no seu lar, até que se passasse os dias de luto, que era pelo menos 7 dias. Esse era o normal. Depois ela iria buscar, né, um banho ritual de purificação para poder novamente entrar novamente na comunidade. Porém, já teria passado 7 dias, já teria passado a festa. E aí essas pessoas chegaram até Moshe e disseram, Moshe, como é que faz? Se isso acontecer, como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar sem celebrar? Moshe lhes respondeu, eu não sei. Eu não sei. Eu vou perguntar ao Eterno, a Adonai. Moshe era muito humilde, né? Para o Hashem. Eu não sei. Eu vou perguntar ao Eterno, vou perguntar a Adonai. E o que ele disser, eu respondo a vocês. E aí, ele foi perguntar a Adonai. E Adonai disse a Moshe, verso 10, fale ao povo de Israel, se algum de vocês, agora ou nas gerações futuras, estiver impuro por causa de um cadáver, estiver impuro por estar de luto, né, por causa de um cadáver de luto, ou se alguém estiver em viagem ao exterior e por causa disso não deu tempo voltar, não deu tempo chegar, por algum infortúnio, né, eles não puderam estar ali. É claro que essa parte aqui se refere às gerações futuras. Porque eles estão no Egito, eles estão, no deserto, ninguém ia estar naquele momento ali em viagem ao exterior, né? Todos estavam juntos ali. O que mais tocava era a parte de estar de luto. O Eterno disse, se isso acontecer, ou se alguém estiver em viagem ao exterior, mesmo assim deverá observar a peça. No entanto, não naquele momento, no entanto, aguardará no segundo mês, exatamente 30 dias depois. No 14º dia, ao escurecer, eles a comerão com matzá e maror, pão sem fermento e erva amarga. Não deixarão nada até amanhã e não quebrarão nenhum de seus ossos. Todos os detalhes de Pêssah, mesma coisa. Devem observá-la de acordo com todos os regulamentos de Pêssah. No entanto, a pessoa, verso 13, no entanto, a pessoa que estiver pura, não se encontrar em viagem, e mesmo assim não observar Pêssah, será eliminada do povo, pois não trouxe a oferta a Adonai no tempo designado. Essa pessoa suportará as consequências de seu pecado. Se o estrangeiro que estiver com vocês e desejar guardar peça para Adonai, procederá de acordo com os regulamentos e regras de peça. Vocês devem manter a mesma Torá para o estrangeiro e para o natural da terra. Então, não existe peça para o estrangeiro e peça para o natural da terra. Só existe uma peça. Quer celebrar? Ótimo. Então, tem que ser dessa forma, dessa maneira aqui. Ah, eu sou estrangeiro, eu quero celebrar, em vez de erva amarga, eu quero colocar ovo de chocolate. Não. Não. Tem que ser como está na Torá. Tem que ser erva amarga, não ovo de chocolate. No lugar do pão sem fermento, eu posso colocar pão com fermento? Não. Tem que ser pão sem fermento. Tem que proceder com os mesmos regulamentos e regras. A mesma Torá para o estrangeiro, é a mesma Torá para o natural da terra. Não existe outras Torás. Só existe uma. Quer celebrar é dessa forma, dessa maneira. Muito bem. Mais uma. Mais um texto.
Novamente, agora no capítulo 28, Números 28, verso 16. No primeiro mês, no 14º dia do mês, é Pêssah de Adonai. A festa será no 15º dia do mês. Eu explico. O Eterno colocou no 14º dia para que as pessoas não tivessem desculpa de se atrasar. Ele diz: 14º dia, estejam prontos, até chegar o entardecer. Entre o entardecer e as trevas completas, escuridão total, é Pêssah. É óbvio que no entardecer do 14º dia é o início do 15º dia. Se o Eterno falasse no 15º dia é Pêssah, as pessoas poderiam estar celebrando Pêssah à tarde do 15º dia, né? Ou depois do meio-dia, ou qualquer horário do 15º dia. Ele quer que se celebre Pêssah quando se inicia o 15º dia. Então, ele poderia trazer o texto da seguinte maneira: no início do 15º dia. Então, ele trouxe uma forma para as pessoas não terem desculpa. 14º dia esteja pronto. Quando chegar o entardecer, você começa a celebração. Aqui fica claro quando ele diz no 15º dia. Ou seja, que é o início. Verso 16, né? 28, 16. Agora 17. O primeiro dia será uma convocação sagrada. Não realize nenhum tipo... Não. A festa será no 15º dia do mês. Deve-se comer matzá por 7 dias. O primeiro dia será uma convocação sagrada. Não realize nenhum tipo de trabalho comum. Muito bem. Mais um texto. De novo, Bamidbar, Números. Números, capítulo 33, verso 3 e verso 4. Eu gosto muito dessa porção, Maceei. Os 42 estádios da Techuvá. Eles começaram a jornada de Ramsés, o primeiro estádio da Techuvá, no primeiro mês. No 15º dia do primeiro mês, na manhã, depois de Pêssah, porque celebraram Pêssah à noite, o dia começa ao entardecer, entendeu? No 15º ele já estava saindo já, pela manhã. Depois de terem celebrado Pêssah, houve a libertação. O povo de Israel partiu com orgulho à vista de todos os egípcios, enquanto os egípcios sepultavam os que tinham sido mortos por Adonai, todos os primogênitos. Adonai executou o juízo sobre os seus deuses, os deuses do Egito. Outro texto. Devarim, tudo que se fala de Pêssah. Devarim 16. Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, verso 1 ao verso 6. Observem o mês de Aviv, o mês da primavera, e celebrem Pêssah para Adonai, seu Elohim, pois no mês de Aviv, à noite, Adonai, seu Elohim, os tirou do Egito. Apresentem a oferta de Pêssah do rebanho e do gado a Adonai, seu Elohim, no lugar escolhido por Adonai para fazer habitar o seu nome. Então, por isso, não se pode comer carne de carneiro, o cordeiro, em qualquer outro lugar que não seja Jerusalém. Agora, os demais elementos podem. Não comam hametz com ele durante 7 dias, como o matzá, o pão da aflição ou o pão da pobreza, pois vocês saíram com pressa da terra do Egito. Não deu tempo a massa fermentar. Eles não iam esperar a massa fermentar, então foi feito matzá. Isso é para lembrar desse momento de angústia vivido as horas que antecedeu a libertação. Enquanto viverem, lembrem-se assim do dia em que saíram da terra do Egito. Nenhum fermento será visto com vocês em parte alguma de seu território por 7 dias.
Tampouco a carne do seu sacrifício no primeiro dia à tarde deverá permanecer ali a noite toda até amanhã. Não sacrifiquem a oferta de Pêssar em nenhuma das cidades que Adonai, seu Elohim, dá a vocês, mas no lugar escolhido por Adonai, seu Elohim, para fazer seu nome habitar. Sacrifique nele a oferta de Pêssar à tarde, quando o sol se puser, no dia do ano exato em que vocês saíram do Egito. Assem-na e comam-na no lugar escolhido por Adonai, seu Elohim. Pela manhã, voltem à sua tenda. Comam matzá durante 6 dias. No 7º haverá uma assembleia festiva para o Eterno, seu Elohim. Não realize nenhum tipo de trabalho. Aí depois vem as próximas festas. Né? Contem 7 semanas. Yehoshua, Josué, Yehoshua, capítulo 5. Yehoshua, capítulo 5, verso 9 ao verso 12. Adonai disse a Yehoshua: hoje eu retiro de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por esse motivo, aquele local é chamado Gilgal, arrancar, tirar a humilhação. Desde então, o povo de Israel acampou em Gilgal e observou Pêssar no 14º dia do mês, ali nas planícies de Jericó, antes de tomar posse da cidade. Primeiro celebraram Pêssar. No dia após Pêssar, eles comeram do que a terra produzia. Matzot e cereais torrados no mesmo dia. Tá vendo? Não comeram só matzot, não. Comeram cereais também. No mesmo dia. No dia seguinte, após terem comido os alimentos produzidos na terra, o maná, acabou, parou de cair. Daquele momento em diante, o povo de Israel nunca mais teve o man. Em vez disso, naquele ano, eles comeram do que a terra de Canaã produzia. E aí, logo depois dessa celebração, houve as muralhas de Jericó foram abaixo. Primeiro celebraram Pêssar, depois houve a libertação. É um momento propício para isso. Juízes capítulo 6, verso 19. Gideão, foi para casa, cozinhou um cabrito novo e fez matzot. O 20 diz, o anjo de Elohim disse a Gideon: tome a carne e os matzot, coloque sobre esta pedra e derrame o caldo. E Gideon assim fez. Então o anjo de Adonai estendeu a vara que tinha em suas mãos, tocou na comida e os matzot, e a rocha acendeu-se em um fogo que queimou a comida e os matzot. Então, diante dos seus olhos, o anjo de Elohim desapareceu. Então, nesse texto, você observa matzot, ou seja, chegou o período. E é interessante que Gideon, assim como o povo de Israel, estava completamente cercado por Midian, que tomava conta, inclusive, das colheitas. E depois disso aqui, houve libertação. O famoso momento em que são escolhidos os 300 e a libertação. Antes disso, houve a celebração de Pêssar, Matzot. Segunda Reis, vamos ver o que é que diz aqui, capítulo 23, verso 21. 23, 21. O rei deu a seguinte ordem ao povo: observem a peça de Adonai, seu Elohim, como está escrito neste rolo da aliança. Pois peça não tinha sido mais observada desde os tempos em que os juízes comandavam Israel, nem durante os dias de nenhum dos reis de Israel ou dos reis de Jeúda. Perceba, o povo como nação não estava mais celebrando essas coisas. Que coisa. Você entendeu por que chegou a tal ponto a nação de Israel a ir para os exílios? Mas no 18º ano do rei Yoshiahu, Pêssar foi observada a Adonai em Jerusalém. Assim também como
Esdra, capítulo 6. Esdra, capítulo 6, também vai falar da celebração de Pêssego, né? Não é verdade? Esdra? Esdras, capítulo 6, verso 19. Os exilados guardavam Pêssego no 14º dia do primeiro mês. Voltaram a guardar, voltaram a celebrar, mesmo o exílio. Estavam no exílio e guardaram. Segunda Crônicas 30:15. Não vai dar tempo a gente ler tudo, por causa do tempo. Eu quero passar para vocês as informações. Mas se não lermos algum texto, você anota aí e você lê aí mesmo em casa. Segunda Crônicas, capítulo 30, versículo 15. Eles sacrificaram o cordeiro de Pêssego no 14º dia do segundo mês, envergonhados de si mesmos, os Cohanim e os Leviim se tinham consagrado e trouxeram ofertas queimadas para a casa de Adonai. Então ficaram em seus postos conforme descritos na Torá de Moshe. Capítulo 35, está no finalzinho, verso 16 ao verso 18. 16. Assim, todo o serviço de Adonai foi preparado no mesmo dia para a celebração de Pêssego e das ofertas queimadas no altar de Adonai, de acordo com a ordem do rei Yoshiahu. O povo de Israel que estava presente observou Pêssego por ocasião da festa de Matzot por 7 dias. Em Israel não era celebrada a Pêssego como aquela desde os dias do profeta Shemuel, e nenhum rei de Israel celebrou Pêssego como Yoshiahu a celebrou, com os Cohanim e os Leviim, todo o povo de Yehuda, os que estavam presentes de Israel e os habitantes de Jerusalém. Aí vocês têm vários textos nos escritos nazarenos, né? Como eu falei para vocês, olha só. Marcos, por exemplo, capítulo 14. Olha o que eu disse a vocês no começo. Marcos, capítulo 10, verso 14. Ele diz o seguinte: 2 dias antes de Pêssego, isto é, a festa da Matzá, ou Matzot, né? Matitiahu, capítulo 26. Eu pulei, né? Verso 17. 26, verso 17. No primeiro dia da festa das Matzot, os Talmidim vieram a Yeshua e lhe perguntaram onde quer que lhe preparemos o Seder. Seder, o que é o Seder? É o jantar da noite de Pêssego. É a celebração de Pêssego. Pêssego é apenas nesse dia. Matzot segue-se por 7 dias. Então, são vários textos sobre Pêssego. Lucas 22, do 1 ao 16, é bem interessante você ler. Yohanan, capítulo 13, do 1 ao 16 também. João. 1 Coríntios 5, verso 7 e verso 8. Esse é um texto curto, vamos ler esse texto. Carta aos Coríntios. O Rabino Shaul convidando para que eles celebrassem essa festa, entendessem e celebrassem. Capítulo 5, verso 7, ele diz: livrem-se do velho hametz, do velho fermento, para poderem ser uma nova massa, porque, na verdade, vocês estão sem fermento. Pois o nosso cordeiro de Pêssego, o Machia, foi sacrificado. Dessa forma, celebremos o Seder. Ele chama, ele convida para se celebrar, para se fazer memória, testemunho. Celebremos o Seder, sem qualquer vestígio de fermento. O fermento da impiedade, ele explica o que significa o fermento. O fermento da impiedade, mas com a matzá, com o pão sem fermento, da pureza e da verdade. Aí o verso 9 é interessante, que ele fala, na carta anterior, mas peraí, essa não é 1 Coríntios, e que carta anterior é essa que não consta aqui, né? Então, existiu antes de 1 Coríntios, né, um
um outro primeiro aos Coríntios, e esse aqui deveria ser segundo, e o outro deveria ser terceiro. Ele fala na carta anterior, ou seja, houve outra carta que antecedeu 1 Coríntios, mas que não está aqui, né? Foi, por algum motivo foi excluída ou não foi achada, não sei. Então não se deveria chamar 1 Coríntios isso aqui. No mínimo segunda, né? E olhe lá, né? Se não tiveram outras. Atos capítulo 12, você pode ler todo Atos capítulo 12, Atos inteiro, capítulo 12, é bem interessante, fala de Pêssar também. Então, não vou ler para vocês agora por causa do horário, que eu quero agora aproveitar esse tempo para passar para vocês algumas dicas interessantes em relação à festa de Pêssar. Em relação à festa de Pêssar. Muito bem, vamos lá. Novamente, eu volto e mostro para vocês esses detalhes aqui. Olha só. Presta atenção. Esses dois detalhes são bem interessantes. No próprio vídeo, vocês podem baixar a Haggadah bíblica desse ano e também o vídeo que deve ser exibido na noite que se celebra Pêssar. Quando será isso? No próximo Shabat, no próximo Kabbalat Shabat. No dia 30 de março, eu acho até que é feriado, né? Não sei. Aqui no Brasil, é feriado. Então, no dia 30 de março, ao pôr do sol, no mesmo momento que você inicia a celebração do Shabat, do Kabbalat Shabat, é o início da celebração de Pêssar. Então, nesse dia, não haverá, nesse Shabat, não haverá estudo da Parashá, tá? Nesse Shabat, não haverá estudo da Parashá. Não haverá. Nesse Shabat, não haverá estudo da Parashá. Certo? Não há estudo de Parashá durante a celebração de Pêssar. O Kabbalat Shabat também não... Você não vai celebrar o Kabbalat Shabat. Você vai celebrar o Seder de Pêssar. Tudo está aqui. Ó. Você pode baixar aqui. Vai estar tudo aqui para você ler. Tá? Você vai ler. Eu vou aproveitar até colocar na tela. Deixa eu colocar na tela esse arquivo. Bem interessante que eu coloco na tela para vocês e já faço algumas explicações. Enquanto está abrindo o arquivo aqui, deixa eu colocar ele aqui num tipo de exibição aqui, né? Pronto. Isso. Agora vamos jogar agora na tela. Como é que faz isso aqui? Como é que faz aqui? Ajuda aqui. Boa. Pronto. Então, aí vocês estão vendo a Haggadah. Tudo que está aqui foi extraído das Escrituras Sagradas. Quando você estiver lendo essa Haggadah, tá certo? Quando você estiver lendo o que está escrito aí, com a sua família, na noite de Pêssar, você, na verdade, está lendo a Escritura Sagrada. Nada disso aqui foi retirado, de documentos que não seja a Bíblia, a Escritura. Tudo está dentro das Escrituras Sagradas. Certo? Então, você pode baixar, vocês vão ler. Na noite que vocês estiverem com a família, algum de vocês será o condutor. Né? Você vai imprimir essa Haggadah para a quantidade de pessoas que vai estar presente. Se tiver 10 pessoas, você imprime 10 cópias, para todos participarem. E assim sucessivamente. Então, algum de vocês vai ser o condutor, que vai lendo. E existe o momento do condutor ler e também existe o momento que a família lê. Tá? Veja que aqui no número 3, Haggadah, história
que significa história. É um vídeo que é bem interessante se passar. Também está aí no canal, na descrição do vídeo, você pode fazer o download e apresentar, assistir junto com a sua família na noite de Pêssego, na mesa, sentados à mesa, todos à mesa, tá? Com a mesa posta, a mesa preparada, o jantar preparado, com a matzá. A gente vai mostrar, são 4 matzot. Na verdade, são 3. Uma você vai cortar, partir ao meio, formando 4. E 4 cálices de vinho, tá? Na mesa. 4 cálices de vinho e 3 matzot. Uma delas você parte ao meio, formando aí, né? Nesse caso aí, terá uma a mais, né? 4. 2, mais 2, 4. E 4 cálices de vinho. Onde tem condutor, você é quem está conduzindo e família lê. Tá vendo? Condutor, família. E vai lendo até terminar. Eu quero só mostrar aqui, por exemplo, olha aqui, ó. O número 10, a primeira matzá e o primeiro cálice. Yain é vinho. Yain é vinho em hebraico. Matzá é o pão sem fermento, furadinho. Então, o primeiro e o primeiro. Aqui é o símbolo o símbolo tanto do pão sem fermento como o fruto da vide, libertação. Aqui tem as bênçãos para matzá, olha aqui, ó. A bênção para matzá, para se recitar a matzá, a bênção do vinho. Erva amarga. O que é essa erva amarga? Eu dei um exemplo. Você pode utilizar, que é bem comum, fácil de achar demais, gengibre. Pode usar gengibre tranquilamente. Maror não quer dizer erva amarga. Maror quer dizer amargura. Pode ser qualquer coisa que tenha amargor. Quanto mais, melhor para você sentir e participar do momento. Porque o objetivo é fazer você sentir amargor mesmo na boca. Para que você possa dizer aos filhos que estão participando o motivo de tudo isso. Olha aqui, ó. Uma criança pergunta: o que significa esse serviço? Por que das ervas amargas? E aí um adulto responde: é o sacrifício da peça. Em honra de Adonai, que ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. As ervas amargas é para lembrarmos o quanto é amargo e ruim ser escravos no Egito. Por isso, sinta o quão é amargo para que você, criança, nunca precise passar por isso para descobrir o quanto é ruim viver na escravidão, na amargura. É interessante essa parte da humildade, que é o 13º item. Vocês irão precisar de uma bacia com água ou a depender da quantidade de pessoas, mais de 1, 2, 3, quantas derem para todos, e também toalhas, né? Porque nós iremos fazer uma memória daquilo que se passou com o Mashiach na época. É muito importante o Seder de Pêssego na época de Yeshua, o último. Porque nós temos todos esses elementos e são bem interessantes. A questão de lavar os pés antes da refeição. Porque vocês se lembram que a mesa antigamente era no chão, não era a mesa como vocês veem hoje, né? Eles ficavam reclinados no chão. Então, os pés tinham que estar limpos, né? Então, quem é que lavava os pés dos visitantes? Era o servo da casa, né? O servo, aquele que servia. Ou, se não tivesse, era feito um sorteio, e algum que caísse a sorte nele, ele teria que lavar os pés. Nessa noite do Seder, caiu em cima de Shimon Kefa. Shimon Kefa era o que deveria lavar os pés. Mas Yeshua, ele fez algo muito especial, trouxe uma lição muito maravilhosa para nós, quando ele mesmo lavou os pés de todos os seus palmidins, seus discípulos. Shimon Kefa disse: não, o meu você não vai lavar, porque sou eu que tenho que lavar, eu que fui escolhido. E Yeshua disse: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo, rapaz. Que é isso?
Deixa eu lavar os pés para vocês entenderem que vocês devem fazer isso. Né? Vocês devem se colocar sempre abaixo das pessoas, com humildade, não acima. Então, é um momento maravilhoso. Isso eu já faz há muito tempo, celebra a peça há muito tempo. É um momento muito emocionante quando você lava o pé do seu parente, do seu familiar. É muito interessante. Todos lavam os pés de todos, né? Todo mundo lava o pé de alguém e também alguém vai lavar o seu pé. Lavar e enxugar. Depois disso, que se lava, que se enxuga o pé, é que vem a questão da... Vem a próxima matzá, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Ok. Vem a próxima matzá, que é a segunda. Né? A segunda não, a terceira matzá aqui, ó. Matzá número 3 e o vinho número 2, simbolizando cura. Depois vem a refeição de Pêssah. Existe aqui a bênção para a refeição, e a transliterado e a tradução, e também a bênção após a refeição, transliterado e a tradução. E depois da refeição, em família, continua ainda o terceiro cálice de vinho. E, por último, a quarta matzá e o quarto cálice de vinho. E o grande Halel, que é o cântico descrito nos próprios evangelhos, que eles cantaram após terminar. É algo que se faz há muito tempo. Sempre se faz isso na noite de Pêssah. Após isso, se canta o Salmo 136, que é um salmo lindíssimo. Ki leolam hasdo, porque sua graça dura para sempre. Rodul Adonai Kitov, louvai Adonai porque ele é bom. Rodul Elohei Ha Elohim, louvai o Elohim dos deuses. Rodul Adonai Ha Adonim, louvai o Senhor dos senhores. E sempre recitando Ki leolam hasdo. Depois de cada frase dessa, o condutor, ele sempre lê Rodul Adonai Kitov, a frase, e a família repete Ki leolam hasdo, sempre, pois sua graça dura para... Cada vez que se recita um trecho do Salmo, se responde Ki leolam hasdo. Por exemplo, Rodul Adonai Kitov. Aí a família responde Ki leolam hasdo. Ou seja, louvai Adonai porque ele é bom, porque sua graça dura para sempre. Rodul Elohei la Elohim. E responde a família Ki leolam hasdo, porque sua graça dura para sempre. E assim sucessivamente. E no final, né, após terminar, tem a bênção, a Birkat Kohanim, que vocês já estão bem acostumados. Aqui eu também coloquei para vocês aí na Haggadah, ok? Então tá aí disponível no vídeo. Agora vamos voltar aqui para o... Vamos voltar aqui para o estudo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui novamente. Vamos lá. Colocar novamente o estudo. Ah, ok. Muito bem. Agora vamos colocar agora o estudo aqui. Vamos lá. Tá o da vara aí, né? Vou fechar aqui essas janelas aqui para facilitar. Isso. Agora abre essa janela. Isso, muito bem. Elementos para a celebração de Pêssah. Agora coloca isso lá para aparecer na tela. Pronto, isso aí.
Então, elementos para a celebração de Pêssah. O que é que você precisa para celebrar Pêssah? Vamos lá. Primeiro, desejo de celebrar, né? Primeiro, é para ter aqui, desejo de celebrar, né? Vontade de celebrar, vontade de testemunhar, vontade de agradar o Eterno, de cumprir aquilo que está na Escritura. Então, muito bem. Primeiro passo, desejo de celebrar. Você tem que celebrar. Você não pode celebrar por obrigação, você tem que celebrar por desejo, de coração, né? Você não pode ir para uma festa, alguém chamar para uma festa, você vai só por obrigação, você vai porque tem que ir, não, você vai porque você quer ir. E aí você vai se alegrar e o anfitrião também. Como o Eterno conhece, esquadrinha o nosso coração e sabe as motivações do coração de cada um, sabe o porquê cada um faz determinadas coisas, o que ele quer com aquilo. Pêssah se celebra porque você ama o Eterno e porque você quer testemunhar do Eterno como ele ordenou. Não é para conseguir nada em troca. Tudo que acontece quando se celebra Pêssah é uma consequência. Então vamos lá. Retirar o fermento e toda a massa com fermento da casa. Quando é que eu faço isso aqui? Existem várias tradições. Alguns retiram isso 7 dias antes de iniciar a Pêssah. A Escritura não fala quando você deve tirar. O que a Escritura diz é que no dia da celebração já não pode ter mais fermento. No dia da celebração. Então, isso fica muito ao seu critério, né? O que é interessante fazer é, dentro da sua casa, você fazer uma busca minuciosa, vendo vestígios de fermento, fazer uma análise na sua casa, né? O que é que pode conter fermento e o que não pode? O que é que será que tem fermento aqui? Então, você fazer uma busca minuciosa na casa, né? Uma limpeza na casa. Faça isso durante a semana e que esteja, pelo menos, até a sexta-feira pela manhã já completamente limpa de fermento sua casa, né? Normalmente eu chego a essa conclusão um dia antes, na quinta, por exemplo, como vai ser na sexta ao entardecer, na quinta-feira já está tudo sem fermento nenhum e sem nada que fermente, sem nenhuma massa que fermente. É interessante que isso, quando você faz esse tipo de verificação e de limpeza, isso toca muito forte. Quando você está fazendo isso vai tocar muito forte na sua alma e você vai perceber que aquilo que você está fazendo tem muito a ver com a verificação que cada um deve fazer de si mesmo. A análise que cada um deve fazer de si mesmo, da sua própria alma, do seu próprio corpo, da sua própria vida, das suas atitudes, dos seus pensamentos, daquilo que você fala, daquilo que você pensa, da forma como você trata o próximo, o semelhante. E quando há fermento, você deve retirar da sua vida. Então, quando se faz essa verificação, não é um mero tirar fermento. Isso também tem que servir para que você traga dentro de si uma análise da sua vida, do seu proceder, da sua alma. Arrumar a casa, isso também simboliza arrumar a alma. Você precisa de 3 matzot. Isso aqui para a celebração do Seder, tá? É claro que você vai precisar de matzot durante a semana inteira. Até quando se come matzah? Até como se come matzot? Até a próxima sexta-feira, antes do pôr do sol. Até a próxima sexta-feira, chegou o pôr do sol, iniciou o Kabbalat Shabbat, terminou ali a festa de matzot. Então você vai precisar de 3 matzot. Uma delas você vai dividir ao meio, formando 4, tá? É o chamado Afikoman. É uma tradição muito bonita isso aqui.
totalizando 4. São 4 matzot no Seder. 4 cálices de vinho. Os 4 cálices de vinho na noite do Seder simboliza as 4 promessas de Hashem que foram feitas na Escritura. Vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da escravidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, e vos tomarei por meu povo e serei vosso Elohim. As 4 promessas do Eterno dentro da história de Pêssah. Vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da escravidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, e vos tomarei por meu povo e serei vosso Elohim. Shemot, capítulo 6, verso 6 e verso 7. Maror. Só relembrando, você precisa isso só para a noite do Seder. Os outros 7 dias, até chegar a sexta-feira, antes do pôr do sol, você vai comer matzá todos os dias. Não, é para comer só matzá? Não, você pode comer feijão, arroz. Você só não vai comer massa. Massa, você vai excluir massa do seu cardápio durante os 7 dias. Nenhuma massa. A única massa que você vai comer é matzá. Esse detalhe de matzot, de fermento, é totalmente em relação às massas. Então, exclua a massa. Você não ficar na dúvida se tem fermento, se não tem, exclua a massa do seu cardápio. Qualquer tipo de massa. Massa, qualquer massa. Coma só matzá. Certo? Massa, você deixa de fora, porque aí você não precisa ficar preocupado. Será que tem fermento? Será que não tem? Exclua a massa feita com farinha de trigo. Exclua tudo que tem farinha de trigo. Você exclui, deixe somente a matzá. Maror, ervas amargas. Amargor, quer dizer amargor. Então, para lembrar da amargura da escravidão. Isso, no próprio Seder, na Haggadah que eu passei para vocês, lá aparece o momento de se comer, junto com a matzá, a maror. Eu indico, é bem interessante, vá por mim, o gengibre, certo? Você corta o gengibre em rodelinhas finas, não corta muito grosso, não, você não vai conseguir nem mastigar. Então, corta em algumas rodelas finas, tá? E você come junto com a família. É bem interessante porque vocês vão sentir a amargura mesmo, é bem amargo mesmo o gengibre e traduz bem o que é a palavra maror. Bacia, uma bacia ou algumas bacias, água e toalha para lavar os pés antes da refeição de Pêssah, simbolizando a humildade que deve ser demonstrada uns para com os outros. É um momento muito emocionante para com a família. É um momento que nós também fazemos menção do nosso Mashiach, a humildade que deve ser colocada sempre. Não se pode celebrar Pêssah e se esquecer da humildade. A humildade é algo muito interessante. A humildade é algo essencial. E esse fermento que deve ser tirado, a gente faz isso fisicamente, mas você não pode esquecer o que simboliza o fermento, né? Quando ele incha a massa, ou seja, quando ele quer ser além do que ele é. Quando a pessoa quer ser além do que é. Quando a pessoa quer demonstrar algo que, na verdade, não é. Há muita prepotência no ser humano. O ser humano ele é prepotente, ele é arrogante, ele é orgulhoso. Isso é do próprio ser humano natural. Mas o povo da Techuvá, cada dia que vai crescendo, vai aprendendo a questão da humildade. É interessante
que as pessoas que começam a estudar a Escritura e não primam por isso, e não observam a humildade, se tornam pessoas extremamente orgulhosas, né? Donas da verdade, acham que somente elas conhecem a verdade. Aquilo que nós falamos pela manhã, aquelas classes que existiam no primeiro século, apesar de hoje não existir nenhuma delas mais nominalmente, ninguém hoje se considera um saduquim, né? um saduceu. Ninguém hoje se considera um fariseu. Quem é que diz que é um paruche hoje? Ninguém diz isso. Ninguém diz que é um essênio hoje. Ninguém diz que é um zelote. Ninguém diz que hoje ele é a sacerdote, alguns dizem, né? Mas veja, essas classes, pessoal, continuam existindo. Não nominalmente, mas continuam agindo da mesma maneira, da mesma forma. Então, é preciso muita humildade. Esse povo, é bom estar com vocês, vocês que estão sempre participando, porque eu percebo que o objetivo, na verdade, é aprender a Escritura Sagrada, colocar em prática, por amor ao Eterno, e seguir nesse caminho de Techuvá. A festa de Pessa e de Matzot é algo muito especial para nós, porque é nesse momento que inicia praticamente uma caminhada desse ano, né? Esse ano, apesar de ter começado lá no 7º mês, mas nós estamos celebrando uma festa que vai abrir muitos caminhos para nós durante esse ano, né? Por isso que chama a festa da libertação. Então, traz pureza familiar. Essa festa, quando você celebra com todo o coração, e você observa os detalhes, principalmente do fermento, da matzá, você está abrindo porta para que o Eterno traga pureza ao teu lar, à tua casa, né? Alguns vão dizer assim, olha, algumas mulheres vão dizer, olha, na minha casa o meu marido, ele não quer que o fermento seja tirado. O que é que eu devo fazer? Você deve deixar o fermento lá. Mas isso não impede você mesmo de celebrar a festa de matzá, né? Porque você não tirou o fermento, não porque você não quis tirar, mas porque o seu marido falou, não, você não vai tirar fermento daqui, ponto final. O que é que você faz? Você celebra, você não come elementos com fermento e come a matzá durante 7 dias, né? Então você tem que ser luz e ser sábia. Você precisa ser sábia, né? A mulher sábia edifica a casa, né? E só pelo fato, só pelo amor que você tem ao Eterno e pelo fato de você ter o coração desejoso em honrá-lo e testemunhar esse momento, ele vai libertar o seu lar, transformar o seu lar. Ele faz juízo contra os deuses locais, né? Fez isso no Egito, fez isso em Jericó, porque foi celebrado em Jericó, fez isso lá em Eretz Israel, quando os midianitas estavam lá. Ou seja, isso sempre acontece, geração após geração. Então, é só isso que precisa, só isso que precisa. Não tem mais nada, não precisa mais nada. A festa de Adonai é bem simples assim. É simples assim. É simples demais. É simples demais. Muito simples. Tá? É muito simples. Eu sei que vocês devem ter muitas perguntas. Eu vou aproveitar só esse tempinho que falta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu possa responder para vocês agora. Vamos lá. Antes, deixa eu colocar aqui a matzá, né? Olha aí a matzá aí. As matzot. Isso é uma matzá, para quem nunca viu, isso é uma matzá. Sem fermento e todo furadinho, tá vendo? Todo traspassado, todo furado. Sempre foi assim, né? Isso simboliza claramente o corpo do Mashiach que foi traspassado.
sem pecado, sem fermento, ou seja, sem orgulho, sem prepotência, com toda a humildade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu possa responder agora. E se eu não respondi alguma, por favor, você pode fazer no canal que durante a semana eu responderei. Vamos lá. Uma pergunta aqui. Vamos. Quem não toma álcool, como faz, Moré? Você não toma álcool, o vinho, né? Não sei por qual motivo, não sei se por motivos religiosos ou por motivo de saúde, você pode utilizar o fruto da vida, o suco de uva, né? Suco de uva. O ideal é o vinho, porque é assim que sempre foi feito, né? O vinho. Mas se você não tem o vinho, você pode. Se você não pode usar, você pode usar sim. Isso não vai impedir você de celebrar a peça. Um detalhe desse, não. Isso não vai impedir você de celebrar a festa de peça. Né? Ah, só por causa disso eu não vou celebrar. Não, você celebra. Usa o suco de uva, tudo bem, não tem problema. Agora, não vai utilizar refrigerante ou suco ou outro tipo de suco, né? Usa pelo menos o suco de uva mesmo. Cuscuz não tem nada a ver com o que estamos falando. Estamos falando de massa com fermento, massa, farinha de trigo. Cuscuz não tem nada a ver. Cuscuz não tem nada a ver com fermentação, nada disso. E mais, Yakult é claramente um fermento lácteo que tem dentro dele. Né? Então, Yakult ou qualquer outro. O nome já está dizendo, leite fermentado, né? Que foi, e não foi fermentado por um processo, foi fermentado porque colocou um fermento lácteo. Tem fermento. Né? Então, é por isso que não pode. Ovo, inhame, isso pode. Ovo pode, sim. Por que não ovo? Cuscuz pode, aipim pode, inhame pode, aipim ou macaxeira, como o pessoal fala em Alagoas, né? Macaxeira, né? Assim? Tô certo? Eu cultivo o kefir de leite. Eu não sei o que é isso. Me desculpe, mas eu não sei o que é isso. Pode me explicar melhor o que é kefir de leite? Eu não sei o que é isso, não conheço, nunca ouvi falar. Primeira vez. Perdoe a minha ignorância. O vinho não é fermentado, mas olha, ele não é fermentado por colocar fermento. Isso é justamente um tipo de processo. Então, ele não entra nessa questão aqui que trata mais da massa e de fermento. Massa e fermento. Né? Não, o vinho ele não entra nesse quesito, não. Ele pode ser consumido. A não ser que se colocar um fermento no vinho. A não ser que a fábrica do vinho, quem produziu o vinho, para trazer a fermentação, ele foi e colocou fermento lácteo. Não é lácteo, né? Deve ser outro tipo de fermento. Mas não é, não. O vinho é permitido, sim. Você vê que sempre utilizou vinho nas celebrações de peça. Você vê o próprio Yeshua fazendo isso. Moré, o pão sírio não tem fermento. Mas a questão, você tem que ter cuidado, aí já entra na questão das massas. Porque o que mais fala de hametz, quando fala hametz, é a fermentação da farinha de trigo, da massa de farinha de trigo. E também fala da palavra fermento. Mas o pão, não importa se colocou fermento ou não, ele tem uma fermentação após 15 minutos que ele está sendo assado. Quando passa desse tempo, já começa o processo de fermentar a massa, mesmo que você não tenha colocado fermento. Então, o que é que eu aconselho a vocês? Não consumam nenhum tipo de massa que não seja matzá. Só consuma matzá. A cerveja pode, não tem problema nenhum cerveja. Mas você não vai usar a cerveja na noite de seda, tem que ser vinho.
ou pelo menos fruto da vide. Cerveja você pode usar durante a semana, não tem problema nenhum. A cerveja não tem problema, não. Não tem. Não utilizem nenhum tipo de massa. Não utilizem massa. Lucinei Lopes Miranda, não podemos trabalhar durante 7 dias? Não, o texto não diz isso. O texto fala do primeiro dia, que é na sexta, e no último dia, que é na outra sexta. Somente esses 2 dias que não se pode trabalhar. No primeiro dia, que vai ser na sexta-feira, e no último dia, não durante os 7 dias. Durante os 7 dias deve-se comer matzá. É claro que em Israel é feriado durante esse período, é feriado, né? É um grande feriado. Porém, o texto não fala isso em lugar nenhum, que você vai ficar 7 dias, não. É apenas o dia, o primeiro e o último dia. Biscoito creme cracker. Não, biscoito creme cracker há fermentação, porque é muito mais de 15 minutos que é assado. Eu indico a vocês. A fermentação do kefir é parecida com a do vinho, não tem problema nenhum. Pronto. Obrigado, Márcia. Você conhece o kefir. Eu quero saber agora o que é esse kefir, viu? Fiquei curioso agora para saber. O que mais se deve observar e ter cuidado é com massa. Exclua as massas. É muito mais fácil. Exclua as massas durante a semana. Só são 7 dias, pessoal. São 7 dias apenas. Exclua totalmente as massas. Seja lasanha, pizza, macarrão, espaguete, seja lá que macarrão for, qualquer tipo de bolo, de massa, exclua. Coma apenas, no lugar disso, das massas que a gente consome durante a semana, consuma matzá. E o Eterno vai te abençoar muito em relação a isso. Do dia 30 até o dia 1º, mas você não vai trabalhar de forma alguma, até porque é Shabat também, né? O primeiro dia de Pessa, pessoal, ele é considerado um Shabat. Mesmo que não caia no Shabat, ele é considerado um Shabat. O primeiro e o último dia de Pessa. O primeiro e o último. Tá? É assim que está na Escritura. Estou curioso para saber o que é esse kefir, viu? Todo mundo aqui tem kefir em casa. O que é isso, gente? Farinha integral. Mas é farinha de trigo do mesmo jeito, né? Biscoito, água e sal. Tudo isso entra na fermentação. Tem farinha, é feito de farinha de trigo, feito do trigo. Pronto, tem. Excluam isso durante os 7 dias. Comam matzá. Em vez de comer qualquer tipo de biscoito, comam matzá durante 7 dias. Mais alguma pergunta, vocês enviam para o... Meu esposo, ele quer comer pão normal todo dia. Não tem problema, você faz isso, né? Para que você não fique em desobediência com o mandamento da Torá. E se você quiser, você deseja mesmo celebrar a festa, isso não vai impedir de você celebrar, não. Comer carne, pode? Pode, sim. Qual é o problema de comer carne? Não tem problema nenhum comer carne. Carne não entra, não. Pode comer carne, sim. Se você estiver em Jerusalém, por exemplo, você pode comer a carne do cordeiro. Né? Você vê, você come carne do cordeiro na noite de Pêssego. Não se pode utilizar isso fora de Jerusalém, porque a gente lê o mandamento que fala disso. Então, na noite de Pêssego, alguns grupos de judeus ao redor do mundo, eles não entendem dessa forma e comem carne de cordeiro normalmente. Outros não, colocam apenas um osso para celebrar, para relembrar, né? O cordeiro, e coloca o osso do cordeiro na mesa, só para celebrar, só para...
se come peixe ou se faz um caldo de frango. Você pode comer a carne que você quiser, não precisa ser peixe, você pode comer carne de qualquer animal. Você só não pode na noite do Seder, mas durante a semana você pode. Você não pode na noite do Seder, para que não caia na desobediência daquele mandamento, por não estar no lugar escolhido por Adonai. Então você evita comer na noite do Seder. Aí, como o irmão colocou aí, você pode fazer um peixe, você pode fazer um frango, pode comer frango. O frango não está incluído nos animais para o sacrifício. Os animais que estavam incluídos para o sacrifício são animais ovinos e caprinos. Está em Shemot capítulo 12, ovinos e caprinos. Mas depois, quando chega em Bamidba, em Devarim, ou Bamidba ou Devarim, nós lemos também que o Eterno colocou o rebanho, ou seja, boi, vaca, boi. Pode cordeiro? Não na noite do Seder. Como eu falei. Na noite do Seder, não. Na noite do Seder, não. Você não come cordeiro na noite do Seder por não estar em Jerusalém, como define o mandamento. Só por isso. Não é por outra coisa, não. É por isso aí. Depois você pode comer durante a semana, né? Muito bem. Muito bem. Ok. O matzá que vi na internet é com farinha integral. Aí como se fazer a matzá, eu não vou poder explicar a vocês, porque eu não tenho essa experiência de fazer matzá, mas veja como é que se faz. E eu sei que não se pode passar de 15 minutos no forno, porque senão vai acontecer a fermentação da massa. Tem que ser como está aqui, ó, furadinho, viu? Você pode fazer ele redondo, você pode fazer como você quiser. Agora, faça os furinhos para fazer a lembrança, tá? Gente, durante a semana, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês enviem as mensagens. Só quero lembrar vocês, mais uma vez, o seguinte. No próximo Shabat, não haverá Parashá, né? Não haverá estudo da Parashá, vai haver estudo sobre Pessa no Shabat pela manhã, no sábado pela manhã. Na sexta-feira à noite, como de costume, nós não traremos o estudo tradicional, né? Que sempre trazemos das porções. No sábado pela manhã e no sábado à tarde, traremos estudos adicionais sobre Pessa, não sobre as porções da Torá. Tá? Na noite, no Kabbalat Shabbat, que será o Seder de Pessa, nós não transmitiremos, não será transmitido. Tá? Você vai fazer com a sua família, mas não será transmitido, ok? Vamos recitar Birkat Kohanim, vamos encerrar esse momento. Baruch Hashem. Recite, por favor, conosco, em direção a Jerusalém, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Baruch Hashem. Lúcia, eu acredito que tem um pouco de matizar para você. A Silvia está falando aí, minha mãe. Nós compramos 2 caixas, acredito que dê para você também. Você pode pegar um pouco com ela. Não tem problema não. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vihuneka Isa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Shem Yeshua Mashiach Adoneinu Moshienu Ayakar. Amém. Elohim Melech Neemam Elohim Rei Fiel. Desejo a todos vocês Hag Pessa Sameach. Feliz festa de Pessa. Hag Matzot Sameach.
Feliz festa das Matzot. Que o Eterno conceda a vocês uma semana abençoada na presença dele. Desejo a todos, Shavua Tov, uma ótima semana. O Eterno os abençoe. Baruch Hashem.